Começou? Faltou então. Então vamos lá. Hoje dia 1º de abril de 2016. Hoje é o dia da mentira, né? Bom, vamos lá, bom dia. Esse é mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. E, na verdade, hoje é um dia que a nossa, parece que, né, pelo menos inicialmente, parece que a correção do Ibov continua. A gente conversou sobre isso aí nos últimos 2 dias, principalmente depois do pregão de quarta-feira, quando a gente teve aí um candle com uma longa sombra superior. Ontem eu comecei o meu dia falando exatamente dessa possibilidade de correção. A correção veio, se intensificou na parte da tarde, muito por conta aí do cenário interno mais uma vez. E hoje eu acho que além do cenário interno não ter nenhuma mudança, né, a gente tem também uma queda no mundo inteiro. Então o mercado asiático caiu, o mercado europeu cai, o futuro americano indica abertura em queda. A gente tem as commodities caindo, o petróleo caindo mais de 2%, ou seja, mais uma vez aí uma perspectiva de abertura em queda. Mais uma vez aí o mercado chega perto do final de semana, da quinta e da sexta-feira, o mercado voltando na região de médias móveis, perfeito? Bom, a gente tem então esse cenário aqui no Ibovespa, né? Lembra que a gente tinha ontem mostrado para vocês que a partir de uma sombra inferior o mercado subiu e que muito provavelmente a partir de uma sombra inferior, nesse candle de quarta-feira, a gente poderia passar por uma correção. Essa correção veio, não foi com intensidade tão grande do que como foram as altas que vieram depois dessas correções que vieram nas médias, e hoje o mercado vindo aí de novo num ponto importante. Eu marcaria essa região de 48.870 como talvez aí um bom suporte para o mercado. Talvez hoje a gente chegue nessa região, perfeito? Antes que muita gente aí, até que a minha sugestão, né, para a maioria era de aproximar os stops, botar os stops aí no fundo de quarta-feira. Na maior parte dos ativos esses stops já foram alcançados, portanto as operações já foram encerradas. Mas para quem decidiu ficar um pouco mais longe dessa volatilidade, deixar os stops no fundo do gráfico diário, perfeito, é bom que se fique claro que essa correção é só, como o nome diz, uma correção, né? Ainda não tem nenhum elemento gráfico que mostre aí o final da tendência de alta, não tem nenhum elemento gráfico, né, que mostre aí que chegou a hora da venda, não tem nenhum elemento gráfico que diga que aquela compra que você fez lá atrás vai ser estopada se perder o fundo do gráfico diário. Aliás, a gente está longe disso, perfeito? O que acontece é que depois de um movimento muito forte de mercado, é natural, normal e às vezes até desejável que venha também uma correção forte de mercado, né? Então é isso que acontece nesse momento, é com isso que a gente tem que se preocupar. Bom, o índice futuro nesse momento cai 1,10%, tá? Então a gente tem aí o índice futuro mostrando aí a possibilidade de mais um pouco de correção na abertura de mercado, tá? E a gente tem o dólar que ontem fez uma mesma coisa que fez o Ibovespa há alguns dias atrás, né? Rompeu um ponto de consolidação, vinha caindo muito forte e se recuperou, tá? Então, da mesma forma que a gente falou do Ibovespa, que deixou uma longa sombra inferior, aqui o dólar deixa isso também, tá? Então, para quem está vendido em dólar, é a hora de pegar os stops e deixar mais perto aqui, tá? Quem sabe aí no rompimento da máxima de ontem, que foi 3.660, você já stop sua operação de venda, porque simplesmente a gente usa análise técnica para olhar comportamentos que aconteceram no passado para tentar guiar as nossas próximas operações, né? Quando a gente vem aqui e observa este candle que ficou aqui atrás, né, que teve uma longa sombra superior, a gente percebeu que depois disso veio uma correção. É natural, portanto, que agora venha uma correção também dessa queda. Então, se você está vendido, vale muito a pena cair fora da operação, caso essa máxima de ontem seja rompido, né? É um sinal de que o preço volta a consolidar, é um sinal de que o preço volta, pelo menos numa tentativa de devolver um pouco das quedas aí que a gente teve no mês anterior, né? Uma queda no dólar de 13% nesse mês anterior, tá ok? Bom, enfim, eu acho que
para as explicações iniciais, para falar de comportamento do mercado, era isso, né? Antes de ontem eu fui muito mais incisivo, justamente porque achava que o mercado ia passar por uma correção. Ok, passou realmente por uma correção, mas agora ainda não dá para enxergar o final dessa correção, portanto ainda não tem oportunidades. E a maioria das operações que a gente tinha comentado com vocês já foram estopadas, uma com pequeno prejuízo, outras com ganhos pequenos e algumas iniciadas nas semanas anteriores com os bons ganhos, tá ok? Então vamos lá, pessoal. A partir de agora eu quero responder as perguntas de vocês. Fique à vontade para pedir os ativos e também em que condição vocês estão nesses ativos, se vocês estão comprados, se vocês estão vendidos, se vocês querem comprar ou se querem vender os ativos, tá ok? Fica mais fácil a gente responder perto do que vocês estão precisando de ouvir, tá? André, ainda comprado em Vale 5, stop em 10,88. É isso aí. A gente também está comprado em Vale 5, a gente indicou uma compra em Vale 5. Vale 5, vamos lá. No início da semana, no rompimento de 10,50, essa operação já deu mais de 3% de lucro, mas o mercado acabou voltando e a Vale 5 também. Nesse momento está um pouco abaixo do nosso preço de compra. O que eu falei para vocês, né, foi sempre daquele stop abaixo da mínima, né, do pregão de quarta-feira, tá? Então o stop nosso está abaixo de 10,90, tá? Então abaixo disso não vale mais a pena ficar na operação. E claro, se ela voltar a subir, tá tudo lindo, tá ok? Pomo 4 para compra, por gentileza. Ítalo, Pomo 4 para compra. Olha só, Pomo 4 é um ativo bem interessante, que teve muito perto aqui de romper o topo e se embora, né? Mas que acabou voltando, né? Voltando com bastante força. Então, como o Pomo 4 por enquanto está caindo, não dá para falar em compra no ativo, tá? Então a gente precisa ter um pouco de paciência para ter outro elemento gráfico aí, ou parecer novas oportunidades em Pomo, porque por enquanto não dá para pensar, em operação ainda, tá ok? O Pablo está falando que se eu já comentei Vale 5, acho que eu acabei de falar, né? O Firecat está vendido em Vale, em opções da Vale. Firecat, toma muito cuidado, tá? Quem vende opções, todos que eu conheci que dormiram vendido com opções, um dia quebraram, tá? Então muito cuidado aí, né? Você não precisa vender nenhuma opção, compra put, que você vai apostar também na queda, se você acha que vai cair, e não corre o risco de você perder mais do que 100% do teu capital. Quando você opera a opção a seco na compra, o pior que pode acontecer é você perder todo o seu capital, né? 100% dele, por exemplo, quando uma opção vira pó. Quando você opera na venda, você pode perder mais do que 100% do seu capital, né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes, né? Então, o cara tem que perder todo o dinheiro dele e ainda tem que deixar o carro, vender o carro às pressas para pagar a corretora, né? Para pagar o mercado, né? Então, muito cuidado aí com venda e opção, tá? André, quero comprar Gafisa e Pomo 4. De Pomo 4 a gente já falou, vamos falar de Gafisa aqui. Gafisa foi uma indicação minha para essa semana. A gente deu compra nela no rompimento de 2,64. Colocamos o stop na mínima de quarta-feira, então a gente estopou no mesmo ponto de entrada. Foi uma pena, né? Porque ela, diferente de muitas, acabou, depois de uma forte queda, voltando a subir. Então, se você pensa em comprar Gafisa, até porque ela fechou o dia com a longa sombra inferior, espera o rompimento da máxima de ontem, tá? No rompimento de 2,70 já dá para pensar em compra nela, ainda continua interessante, com stop abaixo de 2,54, já é o suficiente, tá ok? Lame 4, vamos lá, Helder, você quer comprar Lame 4, é isso, né? Bom, a primeira coisa que precisa é ela parar de cair, né, Helder? Quando a gente faz uma operação como essa que a gente está vendo aí na tela, né, é a mesma coisa da gente aparar a faca caindo, né? Às vezes a gente até consegue fazer isso, mas às vezes a gente se machuca muito, né? Então veja só, se a gente fosse colocar uma seta nesse gráfico, a seta estava apontando para baixo, ou seja, você quer comprar uma coisa que o fluxo, né, está empurrando alguma coisa para baixo, isso não faz sentido. Então a primeira coisa, você precisa ter um fluxo voltando para cima para pensar numa compra aí de Lame 4, tá? Isso acontece em Lame 4 e na maioria dos ativos.
Como infelizmente a gente não tem o poder de prever o futuro, se ela vai parar de cair ou não, você precisa pelo menos de um sinal aí de que Lame 4 vai voltar a subir. Talvez aí um pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Então tem que ter um pouco de paciência para esperar pela próxima oportunidade. O Amaral está comprado em BRAP 4. Vamos lá, Amaral, BRAP 4. Ó, vou falar a mesma coisa de Vale, né? Até porque são muito parecidas. Eu ontem falei para vocês dessa possibilidade de correção e sugeri para todo mundo colocar o stop no fundo do gráfico de quarta-feira, né? Então, o stop de BRAP 4 é 5,80, tá? Aliás, é abaixo de 5,80. Então, a minha sugestão é colocar o stop abaixo disso e torcer para que essa correção seja uma correção pequena, para que ela logo volte a subir, tá ok? Comprado em Tecni 3, Tecnos. Bom, essa Tecnos aqui, eu não sei nem que ação, que empresa que é essa. Bom, mas enfim, parece ter liquidez, enfim, então vamos lá, né? Bom, primeiro eu acho que tem que ter uma preocupação com stop abaixo de R$ 2,98, né? E às vezes é engraçado, né? Porque eu dou uns pontos de stops e muita gente às vezes não entende por que esse ponto, né? Então, ó, esse ponto é esse fundinho aqui, né? Esse fundo é o fundo do gráfico de 60 minutos, né? Eu sempre procuro stops no fundo de gráfico de 60 minutos, né? Então, quando você vem observar os 60 minutos, você percebe que aquele ponto lá é exatamente o fundo dos 60 minutos. Quer dizer, se ela cair abaixo disso, significa que ela perdeu a tendência num gráfico importante para o swing trade e, portanto, não dá mais para a gente pensar em ficar na operação, tá? Então, esse ponto aqui é exatamente o ponto do fundo do gráfico de 60 minutos. Então, abaixo disso cai fora, acima disso está tudo ok. Acho que ela tem uma chance maior de andar se romper essa região de 3,30, tá? Eu acho que só aí vai ficar bonita a sua operação, tá ok? Comprado em Uzi Minas, Uzi em 5, perfeito. Vamos pensar aqui no stop, tá? Ela já rompeu o fundo de quarta-feira, né? Então já poderia até ter estopado a operação. Se não estopou ainda, stop abaixo desse fundo, 1,63, tá? Abaixo disso aí realmente não vale mais a pena ficar com ela. E aí a mesma coisa, torcer para essa correção ser pequena para ela voltar a subir. Acima de 1,95, 1,96 ela fica muito bonita e tem a possibilidade de fazer uma bonita onda 3 aí para cima, tá? André, ainda vale uma compra em JHSF3? Não vale mais, tá? Essa foi a nossa melhor operação da semana, mas para mim acabou, né? Ela chegou a estar dando 16% na abertura de ontem, voltou um pouco, pegou nosso stop era 1,54, foi a mínima aqui dela ontem, né? Acho que a mínima foi 53, né? Infelizmente pegou o stop, saímos da operação com 8% de ganho, mas agora o gráfico está desarranjado, né? Vamos esperar ela voltar na média ou consolidar aqui nesse ponto para a gente pensar numa próxima operação com ela, tá? André, como está a rentabilidade no estúdio domingo esse ano? Pois é, Cadri, você sabe que eu tô... na primeira semana eu não fiz porque não deu tempo, na segunda também não, eu viajei, na terceira não fiz, eu preciso botar isso em ordem. Mas não tá muito boa não, tá? Se tiver no 0 a 0 tá muito, tá? Eu tenho todos esses pontos lá, falta eu parar aí 1 hora, colocar no gráfico e mostrar para vocês, tá? Esse ano... teve uma belíssima perna de alta, né? Mas foi uma perna muito bonita para surfar no gráfico de 60. Eu não consegui pegar. Nas semanas que o mercado subiu muito, eu não tinha, a gente não tinha operações para fazer. Não tinha muitas operações para fazer. Eu acabei não pegando muito dessa alta que teve, tá? Então, mas logo eu vou colocar isso em ordem lá para apresentar para vocês todo domingo, tá? Vamos lá, André. A gente já falou de Pomo 4, já falou de JHSF, poderia comentar sobre os bancos? Vamos lá. Assim como todo o mercado, né, os bancos passando por uma correção, né? Olha só esse gráfico aqui, por exemplo, de BBDC4, né? Ela rompeu o topo antes de ontem e ontem voltou com força, assim como fez a maioria do mercado, tá? Se está comprado, stop pode ser abaixo aqui de 26,80, tá? Que está bem perto da mínima de quarta, de terça-feira. Se quer tentar ficar um pouco mais na operação, enfim, se está bem comprado, o teu stop pode ser abaixo desse fundo, que é 25,90, que é o fundo do gráfico de 60 minutos, tá ok?
E mesma coisa, se está comprado, torça para que essa correção acabe, para logo virar para cima e romper o topo aqui dessa congestãozinha, tá ok? Ó, tem um monte de perguntas sobre Petro. Estou com um bichinho de estimação chamado Petro. Devo estopar em quanto? João Paulo, Petro 4 comprado a 6,34, né? Bichinho de estimação é ótimo, né? Então, a minha sugestão foi estopar aí na mínima de quarta-feira, que é abaixo aí de 8,16. Continuo achando a mesma coisa para Petrobras, tá ok? André, eu acho que ainda tem um alto potencial disso aqui evoluir para cima e ir embora. Então, eu quero dar mais espaço. Perceba, perfeito, eu entendo isso, né? Mas não dá para estopar muito abaixo de 7,35, né? Esse é o fundo mais relevante. Para baixo disso, do gráfico de 60, para baixo disso fica ruim de permanecer comprado, tá? Então, ou na mínima de quarta, abaixo aí de 8,16, ou abaixo aí desse 7,35, 7,30, que é exatamente esse fundo do gráfico de 60, tá? André, Brasfoods, ainda estou comprado, ótimo. Pois é, Brasfoods perdeu uma ótima oportunidade de reverter tendência. Na minha opinião, o stop está aqui pertinho, né? Abaixo de 51 não vale mais a pena ficar, tá? Então, é entrar na torcida, assim como está todo mundo, para isso aqui voltar a subir, porque ela tem uma bela possibilidade, onda 3, que está falhando aqui, tá ok? Essa aqui foi uma indicação minha, né? Infelizmente não deu certo. O Marcelo pediu Detex, também foi uma indicação minha. Essa aqui estava dando certo até ontem, né? Aliás, deu muito certo, né? A minha sugestão foi sair na mínima de quarta-feira, rompimento aí de 7,80, então ótimo. Agora ela está voltando nas médias, vamos esperar aqui para pensar numa próxima oportunidade. Se você continua comprado, Marcelo, e eu acredito que o stop com ela pode ser ou abaixo de 7,44 ou abaixo aqui de 7,19, tá? Não dá para, inclusive abaixo de 7,19 realmente não dá para ficar na operação, tá ok? Vamos lá. Desculpa, né, foi uma brincadeira que fiz, mas valeu pelo seu comentário. Bom para os novatos, pois eu mesmo uma vez fiquei vendido a seco na opção. Pois é, eu não sabia que era brincadeira, né? Que o chat, às vezes, a gente escreve de forma informal e tudo mais e acaba que muita gente que está começando lê aquilo e acha que, enfim, pode ser uma possibilidade. E acho que é meu dever sempre alertar para esse tipo de coisa, tá? Quando alguém fala que está vendido em opção, sempre, poxa, me dá um desespero, né? E eu tenho que tecer esse comentário, né? Eu vou falar disso mais uma vez, né? Muita gente em 2006, 2005, 2007, né, vendia perto do vencimento das opções, aquelas opções que já eram meio que pó, né, valiam 3 centavos, entendeu? Então o cara vendia aquilo, aquilo virava pó e ele ganhava esses 3 centavos. 3 centavos é pouco dinheiro, né, ganhar 3 centavos, mas quando você vende 5 milhões de opções, né, você multiplica 5 milhões por 3 centavos, você vai ver que isso se transforma em muito dinheiro, né? Então essas pessoas foram fazendo isso durante um mês, deu certo, fizeram no segundo, no terceiro, no quinto, 1 ano, 2 anos, foram fazendo isso e ganharam muito dinheiro. E aí veio o pré-sal, né? A Petrobras já vinha em tendência de alta, já vinham subindo, estava perto do vencimento de uma opção. Eu me lembro que a Petro valia tipo 70 e poucos reais, 72, 74 reais. Ela depois disso passou por um split, né? Então por isso que ela caiu. Quando você olha para a máxima histórica da Petro, ela nunca chegou nesse valor porque ela fez um split. Mas antes do split ela valia nesse momento 72 e tal. Tinha uma opção que era com strike a 90. Então naquele mês, né, essas pessoas, esses meus amigos escolheram vender essa opção porque ela ia virar pó, ela estava valendo 2 centavos já, enfim, né? E aí a Petrobras descobriu o pré-sal, a opção saiu de 1 centavo para R$1 naquele dia e no outro dia abriu a R$5, todo mundo quebrou, né? Então eu me lembro de um caso emblemático de um amigo que tinha naquela época um dos carros mais caros que tinha aqui no Brasil, que era uma Porsche Cayenne, e ele teve que deixar esse carro na corretora para, enfim, garantir que pagaria a dívida que ficou lá, porque ele perdeu muito mais do que 100% do capital, né?
Então esses são os perigos de vender opções. Porém, naquela época, né, você não tinha aqui no Brasil liquidez nas opções put, que são opções de venda. Então, até se justificava um ou outro operador de day trade ficar vendido em opção. Hoje não tem mais justificativa, porque você tem a put. Então, você, ao invés de vender uma opção, você compra uma opção de venda, que é a mesma coisa e que te limita o teu prejuízo a 100% do teu capital. Quer dizer, você pode até perder tudo, mas você não fica devendo para ninguém. Perfeito? Mas ótimo, se é brincadeira, melhor. Vamos lá. André, comprado em CPLE 6. Stop tá a 29,22, né? Stop? Comprado, stop fica como? Perfeito, olha, o stop em CPLE 3, CPLE 6, né? Desculpa, troquei os códigos. Graficamente abaixo de 26,41, tá ok? Não tem outro ponto gráfico para eu indicar. Já que ela rompeu a máxima, a mínima de quarta-feira, você ainda está comprado, eu acredito que é porque você quer ficar mais tempo na operação, então o stop pode ser abaixo exatamente desse ponto, tá ok? Bom dia, André. Não estou conseguindo acessar o Trade Zone. Qual o motivo? William, provavelmente você está acessando pelo site do Trade ao Vivo, e esse gráfico era um gráfico realmente gratuito que a gente fornecia há uns 4 anos, né? Gratuito para vocês, né? Porque eu e o Igor, a gente sempre pagou um valor baixo que não afetava tanto, mas a gente sempre pagou para o Trade Zone para ter esse gráfico gratuito dentro do site, né? Como todos sabem, há cerca de 9 meses, 10 meses, a gente encerrou as atividades no Trade ao Vivo, mas isso ficou aberto até lá. E o Trade Zone nos informou que, por força contratual, ele não poderia mais fornecer esse gráfico para a gente a partir do final desse mês. A gente deixou o aviso na página, então toda vez que você se logou no gráfico, você recebeu esse aviso de que no dia 31/3 o gráfico seria descontinuado. E como hoje é dia 1º, a partir de hoje você não tem mais esse gráfico aberto lá no Trade ao Vivo. Mas você tem na Clear, então você abrindo uma conta, não precisa nem depositar o primeiro dinheiro, não precisa nem fazer a primeira operação, você já tem esse gráfico à sua disposição. Deixa eu te mostrar onde, ó. Aqui, né, no site da corretora, você pode até ver exatamente onde que funciona isso, né? Você vem aqui no... Você vem aqui no pitch, pode clicar em demonstração, tá? Vai abrir o pitch de negociação da Clear para vocês e aqui embaixo, ó, tem esse gráfico Trade Zone, tá? Você clicando aqui vai abrir o gráfico, não vai abrir para mim porque eu não estou logado, né? Eu estou usando a conta demonstração. Sendo cliente, vai abrir o mesmo gráfico, você vai ter, inclusive, como rotear ordens pelo gráfico, tá certo? Então, por exemplo, vamos colocar aqui um gráfico de 5 minutos do dólar, tá ok? Eu vou clicar aqui no login. Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma operação vendendo 5 contratos de dólar, você pode fazer isso pelo gráfico. Você pode também colocar seu stop aqui, por exemplo, vou colocar o stop aqui, colocar seu alvo aqui, por exemplo, aqui embaixo, né? Então, esse gráfico agora na Clear, né, ele além de ser um gráfico, você pode rotear por ele, pode colocar suas ordens, pode comprar, pode vender, enfim, ele está à disposição de vocês aí, com bastante função, né, roteando realmente e não só funcionando como gráfico, tá? Além disso, vocês podem perceber que deixa eu fazer o login novamente, que caiu, tá? Se na hora de você, volta aqui para o gráfico só para mostrar, se na hora de você fazer o login, né, você clicar aqui em conta demo, como tá a minha, né, vixe, aqui não tá funcionando aqui para mim, depois eu coloco, né, você pode fazer isso aqui em formato demo, ou seja, é muito bom para quem está iniciando, antes de fazer a primeira operação, entender o funcionamento exatamente do gráfico, perfeito? Bom, já que eu estou aqui, convido vocês, saindo daqui, né, a gente vai estar, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, eu encerro minha presença aqui na Infomona e vou estar lá no pitch da Clear, na sala de análise, para você participar, e todo mundo pode participar, inclusive para quem não é cliente, é só clicar aqui em Trading Room e entrar aqui na sala de análise, é gratuito, está aberto para todo mundo, você digita seu nome, tá? Clica aqui em criar a sala, ela vai, a partir daí, fazer rodar o Java e abrir uma tela como essa, onde você vai ter à sua disposição
eu vou estar na sala principal e além de mim o Bo Williams, que já está aqui online mostrando o índice futuro, vai estar o Góes também, o Rafael Figueiredo, e aqui você tem as salas de controle das nossas operações com todos os pontos de compra e venda que a gente enxerga no gráfico, perfeito? Então fica o convite para vocês, acabando aqui a gente está por lá, para ajudar vocês aí a... Deixa eu zerar isso aqui. Deixa eu ver se agora eu consigo logar. Deixa a gente zerar isso aqui, zerar a posição, pronto. E cancelar as ordens. Fechado, pronto, acabou. Vamos lá, poderia analisar BRSR6. Eu não sei se você está comprado, se você quer comprar, o que você quer fazer, mas BRSR6 está em tendência de alta e passando por um pouco de correção. Se está comprado, o stop gráfico está aqui abaixo de 7,30. Se deseja comprar, o ideal seria uma correção aqui nas médias para criar um ponto mais interessante para essa compra, tá ok? Bom, vamos lá. Algumas que estão pedindo, repetindo, a gente já falou, né? Então vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. André, CVC-B3, tá? CVC-B3. Outra coisa que eu não sei se eu comentei, né? O gráfico é gratuito para cliente clear, tá? Então você não vai pagar nada para ter acesso ao seu gráfico. Só precisa abrir a conta, como eu falei, antes de fazer a primeira operação você já tem acesso ao gráfico, tá? Inclusive o gráfico que tem roteamento de ordem. Vamos lá, CVC-B3, também esticada, longe das médias. Para quem está comprado, a minha sugestão é stop abaixo de 16,40, como estou repetindo o que estou falando, falei ontem, falei antes de ontem, né? Stop abaixo da mínima de quarta-feira. Já é o suficiente, tá? Se você está fazendo uma operação mais longa, stop abaixo de 15,56, e para comprar o ideal é que isso aqui venha perto das médias para a gente voltar e pegar o rompimento desse topo, tá? Ontem, por gentileza, Ambev 3, ABEV 3, vamos lá, ABEV 3. Bom, Ambev mais uma vez, né, pela milésima vez bateu nessa região entre 19, 20 e 20, mais uma vez perdeu força, mais uma vez voltou aqui nas médias, né. A gente alertou bastante gente aqui, né, falava desse muro de concreto que tinha aqui nessa região de Ambev, lá nos R$9 de Petro, nos R$7 de GGBR, e mais uma vez bateu nessa região e voltou a corrigir. Esse é um bom ponto para, se parar de cair por aqui, voltar a pensar novamente em compra. Isso se tornaria viável se não fosse esse alvo tão pequeno, né? Porque isso aqui é uma grande resistência para a Ambev e ela tem dificuldade aí de romper essa região, tá? Goal 4, bom, Goal foi uma belíssima operação também que a gente falou nessa semana, né? Ela subiu bonito nos últimos dias. Agora o Coxinha. Vou falar a mesma coisa das outras operações, tá? Stop abaixo de 2,28, stop abaixo aí da mínima de quarta-feira. Eu acho que vale isso para ela, tá ok? Abaixo disso não vale mais a pena ficar na operação e vamos torcer para que ela não corrija tanto, tá? Para a gente continuar na compra com ela, tá ok? MPLU 3, bom, MPLU 3 nessa região de média móvel passando por um pouco de correção. Eu não sei se você está comprado, se você quer comprar, se está vendido, se quer vender, mas eu não vejo aqui neste momento nenhuma operação para ser iniciada. E se está comprado, stop aí abaixo de 31,50, tá ok? Vamos lá. Cosan 3, comprado em 32. Bom, Cosan distante das médias, né? Eu acho que a preocupação maior aqui tem que ser com stop. Ela já rompeu a mínima de quarta, se não estopou ali, talvez queira um stop mais longo, então seria um stop abaixo de 30,50. Para baixo disso não faz mais sentido ficar na operação. E aqui é a mesma coisa que eu falei antes, né? Torcer para que o mercado tenha uma correção pequena, para que já feche em alta hoje, para que volte a subir, para continuar na operação por mais tempo, tá ok? Vamos lá. Bom dia, estou em TOTS 3 na carteira. Qual a tendência dela? TOTS 3. Bom, a tendência de TOTS 3 é uma tendência de baixa, né? Ou seja, ela pode até subir nos próximos dias, mas essa não é a tendência, né? A tendência dela é de baixa, ela acabou de romper um fundo anterior, é um ativo que está já em tendência de baixa há bastante tempo, faz longas ondas, mas ondas sempre
descendentes, né, deixando topos mais baixos que os topos anteriores e fundos mais baixos que os fundos anteriores, rompeu o fundo mais uma vez. Portanto, aí eu teria uma preocupação muito grande com o ponto de stop, tá ok? Porque na tendência de baixa é natural que o preço caia até reverter a tendência. Como não existe nenhum sinal aqui na TOTS de reversão de tendência, não tem por que a gente deixar isso solto, tá ok? Deixa eu até ver se tem algum ponto de suporte aqui mais perto, né? Não tem, né? Ela acabou de romper um ponto importante aí. A única região de suporte que eu enxergo para ela é 26,75, né? Realmente abaixo disso não vale mais a pena ficar na operação, perfeito? Bom, pessoal, 9h40, vou encerrar por aqui minha participação. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou lá no pitch da Clear, lá na sala de análise da Clear, durante todo o pregão. Fica o convite, é gratuito, já ensinei para vocês como acessar. Aparece por lá, vocês vão ter a companhia aí de mais de 1000 traders que diariamente estão lá com a gente tentando aí fazer a diferença no mercado de ações. Agradeço muito a presença de vocês, um bom final de semana e até domingo às 10 horas e mais estudo de domingo. Tchau, até lá!